Nós conhecemos o caminho que tem por guia o sol e as estrelas. Partimos quando o coração nos manda e andamos à vista deles em círculos cada vez maiores, para abraçar os outros corações num círculo de vida, como horizonte à vista do teu rebanho e de ti. Charles de Foucault, soldado, explorador, monge e por fim eremita no deserto, se acaba em falha. Na época da sua violenta morte, em um recanto remoto do Saara, ele não publicou qualquer escrito espiritual. Ele não fundou nenhuma congregação religiosa, nem atraiu seguidores. Ele não poderia reivindicar responsabilidade por qualquer conversão. E mesmo assim, seu testemunho perdura. Olá, me chamo Lindolfo Elqueres, sou membro da família espiritual Charles de Foucault e quero ler para vocês a história da fraternidade dos Irmãozinhos de Jesus, Charles de Foucault, no Brasil. São eles: Francisco Agrícola de Almeida Pacheco, o Chico. Hoje ele tem 95 anos, brasileiro, formou-se em medicina, aposentado, religioso, fez-se operário da construção civil, foi o primeiro irmãozinho de Jesus brasileiro e latino-americano. Fez seu postulantado em Talca, Chile, na primeira fraternidade da América do Sul. Logo temos Serafim Lana Moura, brasileiro, formou-se como músico, pianista, religioso, fez-se metalúrgico do ABC Paulista, prestou serviços como instrutor social para menores infratores, crítico do neoliberalismo, foi o segundo irmãozinho de Jesus brasileiro. Logo temos Marcos de Santa Maria, francês, religioso, padre, fez-se metalúrgico, agricultor. Após o noviciado na Argélia, partiu com Chico e um terceiro irmão para o Vietnã por 2 anos como voluntários para a organização das aldeias na selva daquele país. Temos Guido Maurice Noël, francês, religioso, padre, metalúrgico. Após o seu noviciado em Alabiot, continuou na Argélia por 2 anos entre as fraternidades de Tamarrasa e Secrém. E por fim temos Rémy Felissaz, francês, religioso, metalúrgico, carpinteiro, crítico do neoliberalismo. Em largos traços, podemos situar a origem da fraternidade dos Irmãozinhos de Jesus Charles de Foucault no Brasil, relacionando às viagens do padre René Voyoume, francês, fundador e prior deste pequeno grupo religioso, no início da década de 1950, com a finalidade em dar a conhecer a espiritualidade do irmão Carlos, no segmento de Jesus de Nazaré. Neste período, as fraternidades operárias, sobretudo na França e países da Europa, passaram a constituir um novo rosto da vida religiosa na Igreja. A primeira fraternidade no Brasil se instalou no início da década de 1960, na rua Indianápolis 86, Santo André, divisa com São Bernardo e São Caetano, cidades operárias do ABC Paulista, que industrializava-se rapidamente e, por necessidade de mão de obra, atraía levas de imigrantes vindos de todo o país à procura de trabalho. A casa da fraternidade era simples, alguns cômodos, e um deles era utilizado como capela, uma casa rústica e ao mesmo tempo aconchegante. Algumas características que marcaram a vida da fraternidade até o início dos anos 80 com o fim da ditadura militar. Uma vida cotidiana em que se relacionavam com os vizinhos de maneira acolhedora e muito amiga. As famílias eram muito próximas e sempre visitavam a fraternidade. Uma vida de oração silenciosa, contemplativa, adoração eucarística, meditação da palavra de Deus, em meio ao cansaço do peso do dia, logo dias de deserto e retiro em locais próximos e reservados para o silêncio e a oração.
Uma vida fraterna entre os irmãos, marcada pelas suas diferenças e sensibilidades e encontros periódicos de revisão de vida. Uma vida operária na fábrica, construção civil. Mais tarde, alguns irmãos dedicaram-se ao trabalho com menores infratores, como era a antiga FEBEM. Uma vida em que não tinham atividades pastorais, mas somente presença e solidariedade com a parcela da igreja mais pobre. Em 1976, Chico, com a sua profissão de pedreiro, mudou-se para o Nordeste, em João Pessoa, na Paraíba, sendo acolhido por Dom José Maria Pires. Participou da pastoral operária e da oposição sindical da construção civil. No bairro, a vida da comunidade eclesial de base era intensa. Fraternidade e comunidade era uma grande família. Assim que Chico veio para o Nordeste, Marcos o acompanhou. Porém, instalou-se na zona rural da Diocese de Guarabira, Paraíba, a 2 horas da capital, para manter-se próximo aos demais irmãos. Fez sua adaptação de operário padre na cidade a padre agricultor no assentamento próximo à cidade onde escolheu morar, sendo pároco de Caiçara, Paraíba. Ali foi acolhido por Dom Marcelo Cavalheira e formava a equipe com os demais padres. Era uma época de vários conflitos na luta pela terra. Havia muitos momentos de tensão. Isso, de certo modo, sobrepassava, porque ele tinha uma estrutura nervosa que o fazia sofrer. Humilde e pobre, permaneceu até o final junto às comunidades. Serafim e Remy mudaram-se para São Bernardo de São Paulo, para uma comunidade marcada pela crueza da violência e pelo narcotráfico. Entre outras atividades, dedicaram-se a acompanhar a Associação dos Moradores e as atividades de políticas públicas através de projetos sociais da Prefeitura e do Estado para os menores infratores. Remy, profissão soldador, se aposentou na fábrica, enquanto Serafim exerceu a profissão de afiador de ferramentas. Guido, profissão traçador de caldeiraria, permaneceu em Santo André como fraternidade de referência para os irmãos e amigos de passagem. Ali permaneceu em Santo André, na primeira fraternidade fundada pelos irmãos. Assim, os jovens vocacionados poderiam conhecer a fraternidade, conhecer o carisma da fraternidade. A partir deste momento, eram 4 as casas da fraternidade. Na casa de João Pessoa, bairro Alto do Céu, Mandacaru, os jovens tinham a oportunidade de aprofundar sua busca vocacional a partir da convivência com a comunidade de base, trabalho manual, vida fraterna e oração. A realidade social era gritante, desigual e revoltante. Contudo, a caminhada da igreja no Nordeste possuía uma mística própria do compromisso com os pobres, do protagonismo pelo reino, vivenciado nas lutas sociais, um jeito de ser igreja, sebes, martirológica, com muitos movimentos espirituais de base que ainda hoje resistem e celebram a vida. Em 1990, Guido mudou-se para a fraternidade em João Pessoa. Faltando poucos anos para sua aposentadoria, surpreendeu a todos pela profundidade e qualidade das relações com seu estilo francês, pois por 20 anos fez parte da paisagem do bairro, entre crianças, jovens e adultos. Lá estava o Guido, sempre acolhedor. Guido dedicou-se por 18 anos à pastoral carcerária. Podemos resumir o seu testemunho como fidelidade ao preso e sua família. A vida espiritual dos irmãos foi marcada pela solidariedade, pela vida de oração silenciosa aos pés da Eucaristia. O trabalho tornou-se o seu pão e quando este faltou já na idade avançada, reinventaram-se no serviço ao outro. Os irmãozinhos de Jesus foram radicais em sua inserção social, marcados pela vida contemplativa como dimensão central de sua vocação. Historicamente, a fraternidade dos irmãozinhos de Jesus contribuiu com seu testemunho para o surgimento de uma igreja conciliar povo de Deus, mas também evoluiu de modo especial na América Latina, bebeu da fonte, cresceu e amadureceu nesta direção em sua missão libertadora. Obrigado. Hoje, muitos se recordam dele como uma das grandes figuras espirituais do século XX. Um profeta cujas mensagens falam mais claramente para os desafios de nosso tempo do que do seu. Paulo, da Diocese de Campina Grande, estado da Paraíba, faço parte da fraternidade Jesus Cari, que segue a espiritualidade do irmão Carlos de Foucault. E para mim, o irmão Carlos de Foucault é um exemplo no sentido de serviço aos mais abandonados, aos mais sofridos.
ele dedicou a sua vida à adoração eucarística, trabalhar com os mais pobres. Então, o irmão Carlos de Foucault me ajuda a viver o Evangelho no mundo de hoje, fazendo uma opção pelas periferias, pelas pessoas desencaminhadas, angustiadas. Ele me ajuda a descobrir a essência do Evangelho, do seguimento de Jesus. Eu sou muito feliz por fazer parte dessa fraternidade e por viver essa espiritualidade no meio dos mais pobres. Não vivo sozinho, eu vivo com toda uma comunidade, um grupo de irmãos, de irmãs, e juntos a gente procura viver a partilha, o amor, a bondade, a misericórdia, o respeito para cada pessoa, acolher a todos sem discriminar ninguém. Então, é este caminho, né, que é assim que eu vivo o meu ministério sacerdotal, nessa luz trazida pelo irmão Carlos de Foucault. Charles de Foucault nasceu no ano de 1858, no seio de uma nobre família rica na França, e morre no ano de 1916 de morte violenta no deserto do Saara, na Argélia. Desejoso de fraternidade e ardente de fogo missionário. Foi um oficial de cavalaria sempre pronto para a ação, um explorador brilhante e cientista, uma vocação obstinadamente buscada, uma alma sedenta de solidão e do absoluto, aberto ao universal, um dos principais especialistas do mundo tuaregue. Órfão de ambos os pais aos 6 anos, crescido com sua irmã na casa de seu avô materno, educado na Igreja Católica da qual se afasta. Aos 20 anos, herdou do seu avô a herança familiar. Ao ingressar na carreira militar, foi inicialmente enviado para a Argélia e depois para a Tunísia. Mas, ao retornar à França, depois de 4 anos, ele se demitiu do exército, passando então a viajar para explorar países e conhecer pessoas. Ele se estabelece em Argel, partindo mais tarde para Marrocos, muito perigoso para os cristãos, percorrendo 3.000 quilômetros em 11 meses, com grandes riscos e sacrifícios, recorrendo a disfarces e truques para esconder a sua identidade europeia. Impulsionado por um forte chamado interior, entra aos 32 anos para uma comunidade trapista, onde permanece por 7 anos. Após um período na Terra Santa, em Nazaré, volta a Paris, sendo ordenado presbítero e enviado como missionário à Argélia, onde se estabelece entre os nativos de Beni Abis, transferindo-se então para o coração do deserto do Saara, entre a população tuaregue. Em 1916, a guerra na Europa também chegou ao deserto do Saara, e o padre Charles de Foucault foi vítima de uma emboscada, no dia 1º de dezembro deste mesmo ano. Rapidamente, tornou-se um bem comum da Igreja, e seu carisma se manifesta sob muitas formas nos compromissos de homens e de mulheres do nosso tempo. Olha, eu não poderia encerrar esse documentário sem uma conversa, sem um pequeno bate-papo com a irmã Zarita. Aquilo que eu tenho de conhecimento sobre o irmãozinho Carlos de Foucault, eu devo a essa pessoa, que para nós é um tesouro, né? Ela que esteve muito presente na nossa formação em Serra Redonda, na Paraíba, foi nossa secretária, também foi professora de português para ajudar a gente a, como dizia Dom José Maria Pira, a desarnar. A desarnar. Então, Zarita, seja bem-vinda a este momento. Ela tem 95 anos, então tem muita história e experiência para contar. E agora, nesses dias. Né? Nesses dias, né? Dia 11 de maio. Então, Zarita, eu começo perguntando, o que significa para você viver a espiritualidade, a orientação do padre ou do irmãozinho Charles de Foucault? O que isso traz para você de vida, de força? Eu posso dizer simplesmente que ele, como ele viveu, mas ele sempre é uma pessoa forte na minha vida. Esteja lá junto, né? Ou na minha vida sozinha. Pulo daqui, saio dali, vou para cá, volto. Né?
Pronto, né? Nunca o conheci, assim, conheci por causa da lembrança que eu tenho sempre dele, né? Mas ele fica na minha vida, né? E em cada coisa que é sempre como depois que saí das irmãzinhas e fiquei onde eu não sabia que era isso, aquilo, né? E parece que ele foi essa coisa mais forte, não sei, que sempre estava constante na minha vida, né? Era uma espécie de irmão ou coisa que ele me sustentava, vamos dizer, não é? Uhum. Me sustentava assim, né? E não era uma coisa que era triste, porque não, ele me sustentava no sentido justamente dele ser uma pessoa que nos amava, né? Assim, perto, e que eu via a vida dele, dos outros, né? Sem nunca ter ido por lá, só nas leituras, né, que tinha, que foi uma coisa muito, sempre junto e muito forte. Seguir esse caminho apontado, né, pelo irmãozinho Carlos de Foucauld, te fez uma pessoa melhor? Para lá ele foi que fez aquela coisa que ele queria encontrar alguma coisa, não sei, era mil coisas, e que ele vai, aquele padre que chega lá e diz, ajoelhe. E ele, eu vim conversar com o senhor, aquela coisa foi muito importante. E o padre, com a mesma seriedade, umas 3 vezes, ajoelhe-se. E vamos ver. E dessa coisa aí, saiu que ele nunca mais esqueceu. Ele sempre dizia que ele tinha encontrado com Jesus, né? E nunca na vida, o resto da vida, até morrer sendo matado, que ele não ia atrás nem de coisa nenhuma. Ele achava que era tudo lá de cima, que ele era muito importante, além do mais rico e não sei o que lá e tal. Então, mas Deus, ele depois que ele escrevia, né? Ele dizia, não é nada. Aí, como ele disse, aí ele disse, aí eu ia andando, de repente, me botaram no E eu um pouco senti também isso, né? Que Charles de Foucauld interceda por nós e por toda a humanidade tão sedenta de paz e de confiança na divina providência. Meu Pai, a ti me abandono, certo estou, não me engano, faze de mim o que queres. O que de mim tu fizeres, dar-te graças eu quero, destes versos que canto. Para tudo estou pronto, tudo aceito contanto, faças tua vontade. Em nós criaturas, que tuas mãos com ternura formaram do nada. Em nós criaturas, que tuas mãos com ternura formaram do nada. Eu não quero mais nada, minha vida ofertada, hoje entrego em tuas mãos. Eu a dou por inteiro, com o amor que eu tenho, e é de coração. Da minha necessidade, em tuas mãos entregar-me, em confiança infinita.
Pois a ti que és meu Pai, és meu Deus e meu tudo, quero amar sem medida. Pois a ti que és meu Pai, és meu Deus e meu tudo, quero amar sem medida.